Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 11 de setembro, 8h25 da noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Levi, analista pleno, sócio fundador da Turbo Invest. E hoje vamos falar um pouco aqui sobre o índice Bovespa, falar sobre ele tanto no gráfico de 60 minutos, gráfico diário e gráfico semanal. Vamos falar um pouco do dólar. Vamos falar um pouco dos ativos que eu separei para vocês ficarem de olho para as próximas semanas. E vamos fazer um estudo aqui bem detalhado aqui do que vem acontecendo no mercado para ajudar você, investidor, a tomar sua melhor decisão. Porque quem toma a decisão são vocês. Eu só ajudo, oriento vocês a tomarem a melhor decisão, né? Não sou o dono da verdade. Então, façam as suas análises dentro das minhas análises e decidam vocês em relação aos investimentos que vocês forem fazer. Então, vamos começar agora falando um pouco do índice Bovespa, gráfico diário, que veio numa pernada forte, bateu aqui no topo de 105 mil e aí começou a corrigir, fazendo topos e fundos descendentes dentro desse canal. Esse canal aqui, que podemos dizer até que poderia ser uma cunha, né? Então, tínhamos aqui um canal de baixa, né? Dentro dessa pernada de alta, que parecia ser uma correção. Então, tínhamos topos e fundos descendentes. Quando ele chegou nesse momento aqui, ele começou a lateralizar dentro dessas duas bandas, uma de 103.235 pontos e a banda inferior na região de 98.513 pontos. Eu até envolvi aqui para facilitar um pouco a vida e a visualização de vocês. Tá? Então ele ficou por vários dias mesmo, nessa enrolação, uma chatice danada, né? Uma chatice danada para quem faz trade, para quem busca volatilidade, para quem busca alvos, né? É muito chato trabalhar com essa consolidação. É preciso ter uma definição do mercado. Então a gente conseguiu trabalhar aqui dentro dessa faixa aqui de consolidação, uma faixa bem ruim. E toda vez que tinha uma pernada para baixo, vinha uma outra pernada para cima, né? Tivemos aqui uma outra pernada para baixo, uma pernada para cima. O índice ficou nessa zona aqui por 15, 20 dias dentro dessa consolidação. Até que ontem o mercado deu uma pernada forte para baixo, né? Se esperava o quê? De uma reação do mercado e essa reação não veio. Né? O Ibovespa simplesmente ele violou essa mínima de 98.513 pontos, então ele fechou hoje em 98.363 pontos, chegou a fazer mínima do dia em 97.758 pontos, então baixou de 98 mil, né, com um forte volume, um volume acima da média, quer dizer, o volume foi crescente de ontem para hoje, isso mostra que o índice vai buscar uma correção um pouco maior, na minha visão. Tá? Isso pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas o que é importante para um analista técnico é reagir aos movimentos de mercado. Tá? Nós temos que reagir nesse momento de virada de tendência, que é isso que está ocorrendo nesse momento. E nesse momento, lá no grupo fechado, a gente teve algumas operações ganhadoras, sim, no início da semana, na terça, na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente quase não teve alvos, né? E na sexta-feira, hoje, tivemos vários stops aí. Quando tem essa virada de tendência, nós tomamos realmente stop. E sugere realmente agora uma correção mais ampla, tá? Uma correção mais forte dentro do índice. E eu vou chamar vocês a participarem do nosso grupo, vocês principalmente iniciantes, né? Ou pessoas também que já consolidadas, quiserem contribuir lá no nosso grupo fechado, né? Eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo do grupo. Por apenas R$ 24,90, você faz parte do nosso grupo, onde você vai receber a recomendação no seu Telegram, né? Que agora a gente migrou para o Telegram pelo aumento de número de pessoas dentro do grupo. Depois eu passo para vocês um pouco como é que é o funcionamento do grupo. Mas vamos dar sequência aqui, falando do Ibovespa gráfico semanal.
Desculpa, gráfico de 60 minutos primeiro. Gráfico de 60 minutos é aquela. Eu tinha marcado na semana passada nessas regiões muito bem definidas, né, de 103 mil pontos, nessa região muito bem definida. Chegou a superar nesse dia aqui, que foi o dia 3 de setembro. Logo depois veio uma queda forte, no mesmo dia, né? E o Ibovespa começou a cair e ficou bastante relevante esse suporte e essas resistências aqui, né? Nós percebemos aqui que a média cruzou, né? A média de 9 cruzou, a média de 21 para baixo e perdeu esse suporte exatamente hoje. Ontem já tinha perdido e hoje confirmou a perda desse suporte e o índice deve buscar novos alvos para baixo, né? Dentro do gráfico diário, só mais uma coisa que faltou falar é a banda de Bollinger, né? As bandas de Bollinger que se contraíram e agora abriram. A banda de Bollinger é chamada boca de jacaré e elas se abriram. A banda de Bollinger se abriram, principalmente hoje trabalhou abaixo da banda inferior de Bollinger. E a banda se abrindo, isso significa que a volatilidade deve aumentar bastante, né? A volatilidade deve aumentar bastante nos próximos dias. Nos próximos dias aqui dentro do índice Bovespa. Vamos falar aqui um pouco do Ibovespa gráfico semanal, que eu acho também interessante nós frisarmos aqui o gráfico semanal do Ibovespa, que vinha nessa tendência de alta, enquanto estava acima da média de 9, estava ok, mas agora baixou da média de 9, a média de 9 é essa média preta, a média começou a inclinar para baixo e baixou da média móvel de 9, a média preta. Então, assim, chama a nossa atenção baixar da média móvel de 9, perdeu a média móvel e provavelmente teremos uma correção mais ampla. Mas para onde o índice Bovespa pode ir, né? Não temos como saber exatamente para onde pode ir o índice Bovespa, mas sugere realmente uma baixa. Na minha visão, deve buscar essa região aqui de 94 mil, 93 mil pontos. Essa região é uma região alvo do Ibovespa inicialmente, e podendo buscar os 90 mil pontos, né? 90 mil pontos que fica numa região mais abaixo, tá? Mas olhando aqui esse canal de baixa, inicialmente ele ainda vai buscar essa região aqui de 96 mil pontos, tá? Que é a base do canal de baixa. E vamos ver se teve reação nessa região. Mas na minha visão, pelo menos até os 93, 94 mil pontos o índice deve ir. Tá? E aí a gente vai ter que ir semana a semana analisando essa tendência. Então, para essa semana, eu já analisei o índice Bovespa, mas vamos analisar aqui o dólar que parece que está fazendo um fundo aqui no gráfico diário. Olha, deixou um 2G aqui no gráfico diário. Eu achava que o dólar ia bater aqui nos 5,10, eu falei na semana passada, mas está estranho. Deixou um fundo, deixou um 2G, fez um outro 2G no dia 8 de setembro. E no dia ontem, dia 10 e 11, parece que está deixando aqui um fundo. O dólar parece que está deixando um fundo. A gente pode olhar ele no gráfico de 60 minutos, talvez a gente tenha isso mais aparente, tá? Ó, a média já cruzou. Já temos topos ascendentes no dólar, né? Já temos topos ascendentes. Se romper essa região de 5,353, o dólar provavelmente vai buscar maiores topos, 5,40, 5,50. Né? Já temos aqui um topo superior ao outro. Agora falta um fundo superior, que pode ser exatamente esse aqui. Esse fundo ser superior a esse aqui. Né? Então a gente tem que analisar muito bem o dólar aí na próxima semana. Tá? A tendência do dólar depois desse candle forte e da cruzamento das médias, provavelmente o dólar vai voltar um pouco para cima, tá? Vamos olhar aqui um pouco os ativos que eu separei para a semana, tá? Separei 4 ativos aqui na ponta vendedora. Nós temos que ir de acordo com a tendência e separei um ativo na ponta compradora. Os ativos na ponta vendedora que eu separei, primeiro é Cielo, né? Um ativo claramente em tendência de baixa, dentro do gráfico diário, já com zigue-zague descendente.
Olha aqui, topos menores, fez um fundo, topo menor do que o outro, fez um fundo e agora realmente rompeu essa região aqui, rompeu essa, desculpa gente, rompeu essa região aqui de 4,50, que foi 4,43, está exatamente nessa região, né? De 4,43, tem um fundo aqui nessa região de 4,43. Então, para mim, a perda da mínima de hoje é venda em Cielo. Então, se venda em Cielo na região de 4,40, 4,40 é venda em Cielo, a gente pode buscar um alvo aqui inicial na casa dos 4,20 e para mim o alvo final está aqui nessa região aqui dos 3,80, tá? 3,80 é o alvo final da Cielo, tá? O stop, a gente pode colocar, ver aqui o stop no gráfico de 60 minutos, achar um stop aqui interessante. O stop aqui, podemos botar o stop aqui nos 4,56. Stop 4,56. Tá? Se quiser um stop mais seguro, vai pagar um stop maior, stop na região de 4,82. Tá? Aí depende da margem do que a pessoa quer trabalhar, com stop curto ou com stop mais longo. Tá bom? Segundo ativo que eu vejo na compra, na ponta vendedora, é Itaúsa. Tá? Itaúsa rompeu o suporte e vai buscar romper o suporte hoje, confirmando a perda da mínima. Perdeu a mínima de 9,21, entrada em 9,21. Perdendo 9,21, o ativo deve buscar a região de 8,34, que é a região alvo, tá? Região de 8,34. O stop para mim tá stop mais seguro na região de 9,79, tá? 9,79 Itaúsa. Vamos para outro ativo, Valide, também rompeu essa região de suporte, né? Região de suporte foi rompido e Valide, a perda da mínima é 9,49, deve buscar essa região aqui de... provavelmente vai vir buscar a região de 7,30, né? Um alvo bem longo para Valide, né? Podemos fazer uma parcial aqui na região de 8,40 e um alvo aqui na casa de 7,20. Tá? O stop estaria... o stop da Valide, na minha opinião, o stop mais seguro é exatamente aqui nos... Vamos ver aqui nos 60 minutos, fica mais fácil para a gente analisar. Passar aqui os 60 minutos para você. Está carregando, está lento. Vamos embora. Nos 60 minutos aqui, essa região aqui é muito boa. 10,51. Tá? O stop mais seguro é o 10,51. O stop está um pouco longo. Quem quer um stop mais curto pode trabalhar com stop 9,96. Tá? Eu acho até melhor 9,96. É um stop mais curto e é um stop seguro sim, porque Valide está vindo para baixo e deve vir bastante para baixo. Tá? E a Cyrela é o quarto ativo aqui na ponta vendedora, onde temos uma consolidação. Se romper essa consolidação para baixo, é venda certo em Cyrela, abaixo de 22,81. Venda em Cyrela, podemos botar um alvo aqui nessa região. Primeiro alvo na região de R$21 e segundo alvo na região de R$19,10, tá? E o stop, para mim o stop tem que ser trabalhado dentro dos 60 minutos também. Vamos lá nos 60 minutos. O stop mais seguro da Cyrela, Ciri 3, é R$24,25. R$24,25, tá? E na ponta compradora, separei só um ativo, que é o LWSA3, Local Web, forte tendência de alta, segurou na média de 21, fez um candle interessante hoje. Olha só, um candle que tem conotação altista, com volume na compra. O volume na venda foi baixo e decrescente. Tá vendo aqui? Quando ele começou a cair, o volume deu uma pancada de volume nesse dia aqui, só que depois olha o que aconteceu. No dia do doji, deu uma pancada de volume, depois caiu o volume, ao invés de subir o volume, e hoje o volume aumenta bastante na ponta compradora, não se candle altista. O ativo fechou em alta de 2,44,
vejo alta para o ativo, mas o Ibovespa não pode azedar tanto, tá? Mas dá para entrar nesse ativo sim, na superação de 59,44, buscando esse alvo aqui em 68,54. O stop na mínima, 54,30 é o stop mais correto. Tá bom? Então foram esses aí minhas orientações. A decisão é sua, tá? A decisão é de vocês, investidores. Eu não aperto o comando de venda, nem o comando de compra, vocês é que apertam. Então, vocês analisam aí se esses ativos que eu recomendei cabe aí na análise de vocês e façam as suas operações. Estou aqui para ajudar as pessoas e não para prejudicar. Então, é o que eu vejo para o índice Bovespa. Provavelmente vamos ter uma semana de queda na próxima semana, né? Mas tudo pode acontecer. O mercado é volátil e ele é soberano, então tudo pode acontecer. Eu quero mostrar para vocês aqui agora o nosso grupo de Telegram, né? Que a gente tem aqui, o grupo de bate-papo. Temos o grupo, primeiro o grupo VIP, né? De bate-papo, onde o pessoal troca informações, se ajuda bastante. Acho que para o iniciante isso é muito importante, tá? Não é só a ajuda do analista, a ajuda também das pessoas. As pessoas se ajudam dentro dos grupos e acho bastante interessante. E tem também as recomendações que são dadas aqui. Olha só, te deu recomendação Natura, conseguimos a parcial em Natura, né? Tivemos stop aqui em Tegma, que a gente entrou em Tegma, tivemos stop em Tegma. Algumas operações foram na parcial, outras deram stop. Não foi uma semana boa, para quem estava comprado. E o movimento era de alta, né? Era de pelo menos consolidação, e a gente fez algumas compras nessa consolidação e tomamos o stop sempre na virada de uma tendência de alta para baixo, a gente acaba tomando stop mesmo. E estou sendo bem honesto para vocês e mostrando para vocês o grupo como funciona, né? E eu acho bem legal, onde você vai ter o valor da entrada, a parcial, o alvo, o stop, tudo que você pode programar e trabalhar normalmente, não precisa ficar olhando o home broker o tempo inteiro, tá? Acho bastante interessante. Quem quiser participar do grupo, eu convido vocês a participar. O valor é apenas R$ 24,90 por mês. O aprendizado que isso vai gerar no grupo é muito grande e vocês vão conseguir bons resultados, com certeza, se a gente entrar em tendência. Tá? O meu percentual de acerto é bastante alto, entrando em tendência. Sem tendência é realmente bem complicado operar sem tendência. Eu espero que tenha tendência, nem que seja para baixo, que o Ibovespa comece a ter tendência a partir de hoje. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Aproveite aí os familiares, passeia bastante. E no próximo sexta estaremos juntos aí com um novo giro de gráfico semanal. Um abraço e uma boa noite.